Gestão de projetos, declaração de escopo. Essa parte é muito importante porque constitui um dos lugares onde as pessoas mais erram dentro do gerenciamento de projetos, que é na definição de escopo. Quando você erra o escopo, você erra aquilo que você está fazendo no seu projeto e isso vai tendo um efeito em cadeia ao longo de todo o seu projeto, todo o seu planejamento. Então é necessário que você tenha bastante atenção para que você defina muito bem a declaração de escopo, que é o resultado do produto final do seu projeto. Antes da declaração de escopo, nós temos algumas entradas, e uma das entradas é o próprio TAP. Algumas informações que estão lá no TAP vão ser trabalhadas de uma maneira mais detalhada agora na declaração de escopo. E o primeiro item é a descrição do escopo do produto. Aqui eu vou descrever com a maior riqueza de detalhes possível e imagináveis aquilo que constitui o seu produto. Você vai colocar todas as especificações técnicas que você conseguir definir do produto do seu projeto. Então, se eu estiver falando de um evento, aonde vai ser esse evento, para quantas pessoas, se vai ter comida, se vai ter banda, se vai ter fotografia. Se eu estou falando de uma casa, qual que é o tamanho dessa casa, quantos metros, vai ter jardim, vai ter qual parte de acabamento, vai ter qual tipo de acabamento. Você definir com a maior riqueza de detalhes possíveis. Se eu estou falando de um software, está incluído validação, está incluído teste, não está incluído. É você conseguir definir com uma clareza muito grande aquilo que você vai entregar. É importante também você estabelecer critérios de aceitação do produto. Que é você estabelecer as formas de qualidade, os critérios de qualidade, que você pode associar essa aceitação com qualidade, que o seu produto vai ter que possuir. Se o projeto for, por exemplo, de um livro, eu posso aplicar um critério de aceitação que o idioma esteja nas normas gramaticais atuais e esteja em português. Eu posso colocar um critério de aceitação que todas as figuras e imagens tenham seus direitos autorais garantidos a uma editora, por exemplo. Então são critérios que vão nortear se você vai aceitar ou não aquela entrega do produto. Outro critério de aceitação muito comum pode ser o tempo. Se eu estiver falando de uma coisa que vai ter uma pegada comercial, eu posso colocar como critério de aceitação o preço desse produto, que ele deve chegar num preço acessível ao mercado, porque senão ele não vai ser atraente para o meu consumidor. E isso pode impactar a minha premissa lá atrás, estabelecida no TAP. Por falar em TAP, nós também definimos as principais fases do projeto lá no TAP. Aqui nas entregas do projeto é você detalhar um pouco mais o que compõe cada uma daquelas fases. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma fase grande de gerenciamento, o que inclui? Gerenciamento inclui gerenciamento de custo, gerenciamento de aquisições, inclui, por exemplo, até fazer o TAP e o escopo. Eu posso ter uma outra fase, que é a fase de produção editorial de um livro, e que vai incluir a diagramação, vai incluir também a escrita. Num livro, por exemplo, eu posso ter a produção gráfica, que vai ser toda a diagramação do livro em impressão e embalagem. Então é você explicar um pouquinho mais o que é cada uma daquelas fases que você definiu lá atrás no TAP. Exclusões do projeto. É tudo aquilo que você deliberadamente não vai fazer. Você poderia fazer, mas você não vai fazer e vai deixar isso escrito. Isso é importante para diminuir a lacuna do que está dentro da cabeça do seu cliente. Às vezes ele acha, isso daqui estava incluso. Você contrata um serviço e ele vai lá e executa o serviço e deixa o local todo sujo. Mas na sua cabeça estava inclusa a limpeza, e na cabeça de quem estava executando o serviço não estava inclusa a limpeza. Então é importante estar escrito as exclusões também. É aquilo que você não vai fazer. Se eu estiver falando de um evento, eu posso deixar definido bem claro que não vai ter estacionamento. Ao falar de um projeto de um livro, eu posso falar, por exemplo, que não vai ter nenhuma versão de capa dura. É coisas que eu poderia fazer, mas eu não vou fazer. As premissas é tudo aquilo que você não pode provar. É tudo aquilo que você acha que vai acontecer no decorrer do seu projeto ou com a finalização dele. Também é importante destacar que premissas muito amplas geram riscos.
Então vamos a um exemplo. Você vai fazer um evento e você toma como premissa que não vai chover. E você está fazendo este evento em Poços de Caldas no verão e você está falando que não vai chover. Essa premissa é muito arriscada. Ela gera um risco de ter convidados insatisfeitos porque ficaram molhados durante o evento. Você pode também colocar uma premissa muito ampla de previsão de lucro. Então você imagina um lucro muito grande, muito surreal, uma utopia, e você baseia todo o dimensionamento do seu projeto baseado naquele lucro. Gera um risco muito grande do seu projeto dar prejuízo, ou de você nem conseguir finalizar ele porque as premissas não eram verdadeiras. Então a premissa é algo que você toma como verdade para você cumprir os objetivos do seu projeto. E que quanto mais ampla, quanto mais utópica é uma premissa, maior é o risco que é gerado. Então, se eu pego premissas que são muito perigosas, vamos dizer assim, eu preciso de colocar algumas restrições para conseguir diminuir ou controlar um pouco desse risco que as premissas geram. Então vamos a um exemplo. O mesmo exemplo da chuva. Se eu tomo a premissa que não vai chover e é verão, eu vejo que aquilo é um risco, eu posso colocar uma restrição no meu projeto, que a escolha do local para o evento tem que ter pelo menos uma área coberta. Então o pessoal pode ficar lá tudo encolhidinho lá e pelo menos não vai molhar. Então entende que eu posso colocar restrições, algumas condições limitantes para eu conseguir diminuir as premissas. As premissas eu não tenho controle. É algo que eu me baseio, mas eu não tenho pleno controle. Ao passo que as restrições eu tenho pleno controle, sou eu, gerente de projeto, eu, equipe gestora do projeto, que vai definir quais são essas restrições. As restrições é tudo aquilo que vai limitar ou colocar alguma condição limitante dentro do seu projeto. Pode ser algo que vai limitar as escolhas, pode ser algo que vai limitar lá na execução, pode ser uma condição limitante de tempo. Imagina que eu estou fazendo um projeto aqui de um produto para o Natal. Então tem uma restrição de tempo do lançamento. Eu não posso lançar depois do Natal, porque senão não faz nenhum sentido o meu projeto. Então essas condições ela vai balizar, vai controlar o seu projeto e pode diminuir riscos. Então quanto mais restrições, mais difícil é de gerir um projeto. Então vamos a um exemplo que foge um pouquinho de projetos para você conseguir entender um pouquinho melhor a relação desses dois fatores. Imagine que você tenha 30 mil reais aí na sua conta e você quer comprar um carro. Então você se baseia na premissa que 30 mil reais dá para comprar um bom carro. Só que automaticamente você tem algumas restrições que vão ser colocadas. Se você não colocar restrição, você pode acabar escolhendo um carro roubado por esse valor se você pensar só no ano do carro. Então eu quero um carro esportivo 2020 por 30 mil reais? Meio perigoso, gera um problema, gera um risco de ser um carro roubado, ser um carro batido, ter algum problema. Então você impõe algumas restrições. Você coloca, por exemplo, a restrição que deve ser um carro com os documentos pagos. Isso é uma condição limitante. Vai diminuir a sua liberdade de escolha. Você coloca mais uma restrição, por exemplo, a restrição de ano. Eu quero que seja pelo menos um carro do ano 2010 a 2015. Então eu posso ter essa restrição com uma faixa também. Não precisa ser necessariamente um valor cravado, tá bom? Eu posso colocar restrição de cor, eu posso colocar restrição de modelo, só que quanto mais restrições eu coloco, mais difícil vai ser eu conseguir encontrar esse carro pelo valor que eu tenho. Conseguiu entender como que as duas coisas vão se complementando? Eu não posso ter uma premissa muito ampla, comprar um carro com 30 mil reais, sem colocar algumas condições. Sem saber modelo, sem saber procedência. Então, em um projeto funciona basicamente da mesma forma. Você baseia em algumas premissas que vão trazer o sucesso para o seu projeto, mas para você não correr muito risco, você pega e coloca algumas restrições para conseguir controlar, balizar
essa premissa, tá bom? E lembrando que a restrição você controla, a premissa não. E pessoal, nesse ponto do projeto é importante que vocês tenham uma escrita muito boa. Vocês desenvolvam essa habilidade. Isso, na verdade, pode ser chamado de soft skill. É uma habilidade que é muito valorizada no ambiente empresarial, no ambiente organizacional de grandes empresas. Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de conseguir colocar ideias no papel. E conseguir colocar ideias no papel da cabeça de outra pessoa é um desafio muito grande. Então o escopo ele vai servir basicamente para isso. Então é uma habilidade que vocês devem desenvolver e trabalhar, e vocês vão ter a oportunidade de fazer isso escrevendo uma declaração de escopo. É válido destacar que a semântica, as conjunções, tudo aquilo que você aprendeu de português e você achou que você nunca ia usar na vida, tem aplicação técnica no mundo empresarial. Então venha comigo e olhe esses exemplos. Então suponha que eu estou escrevendo um projeto, lá na descrição do objetivo do meu projeto, do meu produto, eu coloco a seguinte frase: este projeto tem como finalidade o apontamento da produção no sistema XYZ em tempo real através de um software e pelos operadores. Vocês acham que está certo ou vocês acham que está errado essa frase da forma como que eu coloquei? Pensa aí. Essa frase está errada. Porque quando eu estou escrevendo ali numa declaração de escopo, tem que ficar muito claro o que eu estou entregando. E nessa frase, o objetivo é o apontamento ou desenvolver um sistema que permite o apontamento em tempo real. Caso seja um apontamento, isso é um projeto ou é uma operação. A escrita não pode deixar margem de dúvidas. Outro exemplo, projeto de consultoria de planejamento estratégico. Então eu tenho lá escrito identificar tendências de mercado, tecnologias e o diagnóstico de forças e fraquezas da empresa e ao final elaborar o planejamento estratégico da companhia. Agora tá certo ou tá errado? O que você acha? Fala aí! Está errado. Porque pensa comigo, este pode ser o objetivo da empresa em si, mas este é o objetivo do projeto da empresa de consultoria? Ela vai obter um plano de ação, ou um plano estratégico, ou ajudar a empresa cliente a fazê-lo. Não ficou muito claro o papel que vai ser desempenhado dentro do projeto. Mais um exemplo. Este projeto visa o desenvolvimento de um equipamento para impressão 3D para suporte de células em aplicações de medicina regenerativa, a fabricação de um protótipo e toda a documentação necessária para a produção em série do equipamento. E essa aí, o que vocês acham? Essa está correta. O objetivo, a descrição tem que ser de forma simples e clara. Esquece aquele negócio daquela escrita rebuscada que te ensinaram no ensino médio, que é a ideia da cabeça de Paulo Freire. Esquece, beleza? Aqui a gente está falando de uma escrita clara, concisa, objetiva, sem ficar floreando. Essa descrição indica diretamente, sem ambiguidade, o que vai ser feito. Então, nessa descrição, você tem muito claramente o que vai ser feito e até onde vai ser feito, aonde que termina. Esquece essa ideia de ficar floreando. Controla a tentação de fazer frase ampla e vazia e essa ansiedade de tentar antecipar detalhes, tá bom? Limpa a sua cabeça e escreve da forma mais clara e objetiva possível. A forma da linguagem. Imagina que eu estou fazendo aqui um projeto que é uma campanha de marketing. E lá num pedacinho eu coloco uma descrição seguinte forma. A academia deve estar em condições para a sessão de fotos. O que significa estar em condições? Às vezes na cabeça do cliente estar em condições é estar cheinho de gente lá. Às vezes na cabeça lá de quem está fazendo o projeto é totalmente o contrário disso, ele quer um lugar vazio. Então descrever quais são essas condições. A academia deve estar limpa e organizada e sem clientes para a sessão de fotos com modelo. A forma clara, concisa e objetiva de escrever.
Mais um exemplo. O software entregue ao final do projeto deverá também ser integrado ao ERP da empresa. Esse tipo de redação torna o fim do projeto incerto. O projeto vai acabar quando o software for entregue ou quando ele estiver integrado ao sistema ERP da empresa. Quando que vai terminar o projeto? O que está incluído aí dentro do pagamento que a empresa contratante está fazendo para a empresa que está executando o projeto? Então, o melhor jeito de aprender é fazendo. Então, agora que você já sabe um pouquinho da declaração de escopo, mãos à massa. Então, isso é tudo. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.